Fala projetistas, sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde. Aqui eu pego exatamente as perguntas que vocês me mandam nos vídeos que eu posto aqui no YouTube e através dessas perguntas eu faço esse vídeo aqui respondendo algumas delas. Mas lembrando, eu só respondo quem está me seguindo. Se você não me segue, não está inscrito aqui no nosso canal, eu não respondo você, então eu faço essa verificação antes. Combinado? Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Uma coisa importante, solta a vinheta aí, produção. Então vamos lá para a primeira pergunta aqui, é do Francisco José Cunha. Uma coisa importante, eu priorizo quem me pergunta nos vídeos do Moa Responde, que aí fica mais fácil de eu encontrar as dúvidas de vocês. Então, se você quer ter a sua dúvida respondida aqui no Moa Responde, é só você perguntar aqui embaixo desse vídeo, que aí eu vou olhar você. Bom dia, Moacir. Eu tenho muita dúvida sobre DPS. Nunca instalei DPS. Eu posso colocar 2 DPS na minha instalação da minha casa? Não quero colocar IDR. Ó, são duas coisas completamente diferentes. Francisco, vamos lá, Francisco. DPS é dispositivo de proteção contra surtos. Então, tem que ter na sua instalação. IDR também tem que ter, é dispositivo diferencial residual. Os dois não têm a mesma função. Um está protegendo contra choques elétricos, o outro protege contra surtos. Você tem que ter os dois na sua instalação. Combinado? Pode instalar 2 DPS? Claro que pode, não tem problema nenhum. Você instala um DPS para fase e o outro para neutro, se o seu esquema for TNS e o neutro não estiver conectado diretamente ao barramento de proteção. Isso aí é importante. Se o neutro estiver conectado no barramento de proteção, não tem por que você trabalhar com DPS para o neutro. Por quê? Se o surto vier pelo neutro, já está conectado à terra, já vai escoar para a terra, não precisa do DPS. Então, tem que ter DPS e tem que ter DR na instalação. Tem que ter as duas coisas. Beleza? Vamos para a próxima dúvida aqui, ó. Grande Renato Azevedo 163. Mestre, quando o fabricante da máquina pede que o aterramento seja do tipo TT, posso interligar? É o seguinte, esses fabricantes, o pessoal, eles querem geralmente um aterramento exclusivo para aquele equipamento. Mas a gente tem que lembrar que quanto mais a gente tem um aterramento único na edificação, mais aqui potencializado está o meu sistema. Então, pessoal, quem entende mais da instalação é o projetista. O fabricante da máquina, ele quer o aterramento dela. E é muito melhor que esse aterramento esteja aqui potencializado a todo o sistema de aterramento. Então, por isso que numa edificação eu não posso ter o aterramento do sistema fotovoltaico. Depois, o aterramento do SPDA, depois o aterramento da elétrica, o tanto de diferença de potencial que você está criando trabalhando com um aterramento para cada sistema na sua instalação. 5410, 5419 fala pra gente, é um aterramento único, inclusive dos próprios equipamentos. Então eu sempre procuro aqui potencializar os meus equipamentos trabalhando com aterramento único, que é o melhor dos mundos. Vamos lá para o próximo, Saulo CQ. Excelente, Moacir. Como cobrar por um projeto desse? Isso foi um dos vídeos aqui que a gente gravou. É igual ao projeto interno por metro quadrado? Por que eu peguei a pergunta do Saulo? Que é a dúvida de vocês. Como é que eu cobro para o projeto, Moacir? Como é que eu faço essa cobrança? Pessoal, cobrança por projeto não é por metro quadrado. Vamos supor que você feche lá R$22 o metro quadrado de uma sala comercial. Aí você fala, não, é R$22 o metro quadrado. Qualquer projeto que vier para mim, eu vou cobrar R$22 o metro quadrado. E aí, chega um projeto de um galpão de 15 mil metros quadrados para você fazer. Aí você vai falar, agora eu vou rachar de ganhar dinheiro. E vou pegar aí e multiplicar 15 mil por 22. E aí, cara? Seu projeto vai ficar quanto? Vamos fazer a conta? Você vai pegar aqui 15 mil vezes R$22 o metro quadrado que você está achando que é. 330 mil reais seu projeto elétrico. Você não vai fechar esse projeto nem aqui nem na China. 330 mil reais é a instalação elétrica que ele vai gastar lá. E não estou nem contando mão de obra. Então, gente, não é por metro quadrado. Como é que você cobra por projeto? Complexidade e tem que fazer pesquisa de mercado. Sem essas duas coisas você não faz nada. Complexidade e pesquisa de mercado. Você tem que estar dentro dos valores da sua região e você tem que saber quanto tempo você vai gastar. E muito mais que isso. Além de quanto tempo você vai gastar, você tem que saber quais são seus custos fixos. Se esse projeto vai te dar lucro ou não. Aí você me vem, metro quadrado, é R$20, multiplica por 20 por 15 mil, dá 330, manda a proposta para o cliente, ele vai te chamar de doido. Tô brincando não, é isso que acontece. Próxima pergunta, Fagner Aragão 3196, inscrito aqui do nosso canal. Moacir, em caso de imóvel com mais de um quadro,
de distribuição. O conjunto de DPS tem que ser em cada quadro existente ou pode ser apenas no QDC geral? Uma coisa importante, gente, DPS. Tudo que você vê da NBR 5410 falando de DPS é no quadro de distribuição geral. Do quadro de distribuição geral para frente, a única coisa que a NBR 5410 fala é sobre coordenação de DPS. Os DPS precisam ser coordenados nos outros conjuntos, ou seja, nos outros quadros de distribuição. Mas as regras que existem de DPS dentro da NBR 5410 são somente para o quadro de distribuição geral. Moacir, do quadro para frente tem que ser coordenado. Qual que é o princípio de coordenação de DPS, gente? Vem do nível de proteção. O negócio do DPS chama nível de proteção, que é o nível de proteção UP, tá certo? Deixa eu ver se eu acho um DPS aqui para vocês. Espera aí, vou pegar um DPS para você entender. Deixa eu ver se eu acho. Achei, rapaz. Então, o princípio de coordenação de DPS, ele é de um negócio que é nível de proteção. É bem aqui embaixo, tá vendo? Tem corrente nominal, é bem aqui embaixo, tá? O P, bem aqui embaixo mesmo. Não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. É o nível de proteção UP. A coordenação de DPS vem por ali, não é por corrente nominal, é por nível de proteção. Então o que acontece? Você coloca um nível de proteção de 1,5 na entrada. O que significa isso? Esse DPS vai deixar passar tensões de 1,5 para baixo. Ou seja, pode chegar uma tensão no outro quadro de 1,2. Você coloca um DPS de 0,9. Percebe? Porque ele vai cefar menos. Cada vez surtos menores para instalação. Então a coordenação de DPS é do nível de proteção do DPS e não qualquer outra coisa. Recomendação sempre que eu vou dar. Coloca o DPS na entrada de acordo com as regras da NBR 5410, de acordo com a tabela 31 da 5410. Depois a gente pode fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. Se você quiser, me fala aqui. Se você quer outro Morro Responde falando de DPS, me fala aqui. Então, coloca o seu DPS no quadro geral. Classe 2 ou classe 1 mais 2. Classe 1 mais 2 vai ser quando você tem SPDA, ou classe 1 quando você tem SPDA. E nos outros quadros de distribuição vai colocando níveis de proteção sempre menores. Ou seja, se você colocou seu DPS de 1,5 na entrada, o outro DPS trabalha de 1. E o outro DPS, 0,9. E o outro DPS, 0,8. Você vai estar bem coordenado já aí nesse sentido. Beleza? Mas, quer saber mais de coordenação de DPS? NBR 5419, parte 4. Sensacional lá, tá? Você aprende demais. Vamos agora para a pergunta do grande Diego Aquino 8243. Olá, Moacir. Olá, Diego. O que fazer para perder o medo e ter essa coragem que você menciona no vídeo? No início da sua carreira como projetista você teve medo? Abraço. Quem não tem medo? Quem não tem medo não é normal. Quem não tem medo é muito mais perigoso do que quem tem medo. Se você tem medo, ótimo. Tem medo de prospectar, tem medo de conversar com o cliente, tem medo de fazer o projeto, ótimo, você é uma pessoa normal. Agora, começa a ficar difícil quando você deixa esse medo te dominar. O medo está te dominando? Se ele está te dominando, aí é um perigo, porque você não vai agir nada, você sempre vai estar com medo de tudo. Agora, feliz é aquele que age através do medo. Age por causa do medo. E o medo, se você parar para pensar, é um instinto que muitas vezes nos faz agir e não travar. É isso que você tem que pensar. Quando você está com medo, você não corre, não gera aquela adrenalina. Você sente um perigo e sente medo, você não corre, não quer sair, não quer fugir, não quer agir em algum sentido. Usa essa energia do medo para ação. Então foi uma coisa que eu pensei demais na minha vida. Usar a energia do medo para agir e não travar. O medo não pode te travar. Então, que nem você falou aqui, como é que eu faço para perder o medo e ter essa coragem que você menciona no vídeo? Para perder o medo você tem que agir, não tem fórmula mágica. Eu não vou chegar aqui e falar, leia o livro tal que você vai perder o medo. Não, perder o medo é fazer. Vou dar um exemplo simples. Quando você está lá no seu emprego, primeiro dia, você está morrendo de medo, não sabe nada, mas não faz porque precisa. Então faça porque você precisa. Você quer viver de projeto elétrico, faturar mais de 10 mil reais por mês? Faz porque você precisa. Chega! Então se você está com medo, não tem jeito, cara. Não tem fórmula mágica. Tem que ir com medo mesmo. Igual quando você chega no serviço, primeiro dia de CLT, morrendo de medo, senta lá, não sabe fazer porcaria nenhuma, mas faz. Faz com medo. E não dá certo. Quando passa 5 meses, você tá lá sabendo tudo, tá lá conversando com todo mundo, já amigo da galera, e esse medo foi embora. O medo ele só existe porque você desconhece. Depois que você começa a entrar no mercado e conhecer o mercado de projetos elétricos, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Beleza? Esse foi mais um Morro Responde. Espero que você tenha gostado aqui. Tô pensando em fazer mais vezes o Morro Responde. O que você acha? Deixa aqui seu comentário, conversa comigo. Se inscreve no canal. Você tem que se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste os meus vídeos e não está inscrito. Tamo junto, curte esse vídeo e deixa as suas perguntas para o próximo Morro Responde aqui embaixo,
que fica mais fácil de eu selecionar elas. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.